Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos gravando mais um vídeo da EBD, Escola Bíblica Dominical, e hoje, nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra com você. Uma das perguntas que eu quero fazer a você é: você realmente se importa? Nós iremos ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 58, e o versículo 3, que diz assim: Por que jejuamos, dizem, e não vistes? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, o dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão, em rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Será que é esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como um junco, e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: é saltar as correntes da injustiça, é desatar as cordas do jugo, e pôr em liberdade os oprimidos, e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida, como um faminto abrigar o pobre desamparado, e vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada. Prontamente surgirá sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele lhe responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como um meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os ossos. Você será como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, e você será chamado reparador de muros. Hoje eu venho trazer essa mensagem com a camisa oficial O Poder da Transformação, que é a camisa oficial do aniversário da nossa igreja local, aqui em Riacho de Prata, Paulista, e nós queremos fazer uma pergunta nessa mensagem: se nós realmente nos importamos, se você, se nós realmente nos importamos. Aqui o Senhor, ele levanta o profeta Isaías no período interbíblico, que era um período onde o povo de Deus estava disperso, foi levado pelo rei da Babilônia, e aí pelo Império Babilônico, que dominou aquela região do Reino do Sul, que era composta por duas tribos. E Deus levanta o profeta Isaías e outros para profetizar nesse tempo em que Jerusalém estava derribada, estava em ruínas. Era um período que eles faziam rituais. Eles estavam habituados a participar das reuniões nas sinagogas, estavam habituados a cumprir rituais judaicos como jejum, se vestir de pano de saco. E se vestir de pano de saco simbolizava humilhação, e humilhar-se perante Deus. E estar jejuando era uma forma de apresentar o seu próprio corpo como oferta viva ao Senhor, orando a Deus e apresentando ali um culto visível aos olhos do homem. Só que a transformação, ela não é aparente, a transformação, ela não é externa, ela é interior. Esses homens, como disse o próprio profeta,
Honravam o Senhor com os lábios, mas o coração deles estava longe do Senhor. Esses homens eram homens que, se fosse associar aos dias de hoje, homens que participavam dos cultos de doutrinas, de oração, de círculos de orações, homens que participavam dos cultos de domingos, das EBDs, das escolas dominicais, homens acostumados a irem à igreja, conhecedores da Bíblia, intérpretes da palavra, cristãos há muitos anos ou servos de Deus há um bom tempo, mas homens que não estavam transformados, homens que, de certa forma, eram aparentemente religiosos, aparentemente servos de Deus, mas, entretanto, lhes faltava a transformação de mente, de alma e de corpo. Porque eles tinham uma aparência visível que se chama reputação. Reputação é aquilo que eu demonstro diante dos homens. E quando se fala de uma reputação manchada é porque algo foi descoberto e alguém ali viu alguma corrupção de alguém e a reputação daquela pessoa foi manchada. Nós podemos usar alguns exemplos que são simplórios, como uma pessoa que ela começa a roubar algumas coisas escondidas e ali ninguém percebe, mas depois de um tempo aquela pessoa é descoberta e é pega fazendo um pequeno furto. E a reputação daquela pessoa passa a ser manchada, porque aquela pessoa tinha uma reputação diante dos homens, mas quando estava sozinha ela não tinha um caráter, uma índole de dizer, eu não vou pegar algo escondido. Então foi manchada a reputação daquela pessoa. Então nós devemos entender que a reputação é aquilo que nós mantemos diante dos homens, mas o caráter é quando ninguém nos vê, quando só o Senhor nos vê, e só quando nós nos avaliamos e nós nos perguntamos quem somos, o que estamos fazendo, será que realmente nós nos importamos? Será que realmente, mesmo com anos de igreja, participando de cultos, conhecendo a palavra, sendo cristãos autênticos, participantes da igreja, participantes de ministérios, participantes de movimentos cristãos, será que realmente nós somos transformados? Será que realmente nós mudamos de vida, como disse o apóstolo Paulo? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra tudo significa que não há sombra de variação de coisas do passado. Aquela pessoa foi totalmente transformada, ela foi totalmente tomada por Deus. Quando nós pegamos a palavra de Jesus e quando ele está ensinando que se deve amar a Deus de todo o coração, com toda a mente e com todas as forças, ele fala de 3 características principais de uma pessoa transformada. Quando ele fala de uma pessoa que ama com a mente, é aquela pessoa que ama com o intelecto, ela tem a consciência intelectual de que ela serve a Deus, ela tem a ciência do Deus que ela serve. E a mente dela ensina que o que ela está fazendo é certo, que servir a esse Deus é correto. Mas também essa pessoa, quando ela é transformada por Deus, as suas emoções começam a ser trabalhadas. E é gerado dentro dela uma emoção dentro do seu coração, um sentimento de viver, de obedecer, de amar a Deus acima de todas as coisas. E quando se fala de amar acima de todas as coisas, é que as emoções daquela pessoa está consagrada. E quando o Senhor Jesus fala amar a Deus de todo o coração, ele está dizendo que aquela pessoa colocou todos os seus sentimentos, depositou todas as suas emoções em Deus. E aquela pessoa tem um arder, ela tem fogo na mente e tem fogo no coração. Mas não somente isso, quando a pessoa começa a amar com as forças, que significa a atitude, a pessoa passa a praticar a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Tiago diz, não sejam apenas ouvintes da palavra, enganando a si mesmo com falsos discursos, mas sejam também praticantes. O Senhor Jesus, quando ensina acerca da prática da palavra, ele diz que nós somos semelhantes ao homem prudente que edifica a casa na rocha, que vem chuvas, vem rios, corre, combate aquela casa e aquela casa não cai. Isso fala daquele que está firme, que tem atitude como cristão, que serve a Deus nas suas atitudes e nas suas ações. Ele não pode ser abalado. Outra coisa que a transformação faz é que quando o Senhor Jesus ele quer nos transformar, ele não usa remendo, mas ele nos renova.
quando ele fala que não se põe um remendo velho em uma roupa nova ou um remendo novo em uma roupa velha, ele está dizendo que as duas coisas não se encontram. Ou a pessoa é velha ou a pessoa é novo. Quando ele escreve para umas das igrejas da Ásia, ele diz assim: tomara que fosse frio ou quente, mas você não é nem frio e nem quente, és morno. Ele está dizendo de uma pessoa que está em cima do muro. Uma vez eu ouvia uma irmã na nossa igreja, em Riacho de Prata, ela estava dirigindo o culto e ela estava trazendo uma ilustração sobre ficar em cima do muro. E uma vez outro pastor, quando veio dar um testemunho aqui em Riacho de Prata, ele disse que não existe semente neutra. Quando nós nos ocultamos a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós estamos semeando não para o reino de Deus, mas indiretamente nós estamos servindo ao inimigo das nossas almas. Por isso que quando essa irmã trouxe a ilustração de ficar em cima do muro, ela estava dizendo que uma pessoa estava em cima do muro, do outro lado os crentes estavam do lado direito gritando: venha, aceita Jesus, mude de vida, mude as suas ações. E aqueles crentes estavam desesperados, chamando aquela pessoa para a salvação. Era um chamamento, era um chamado para a salvação. E aí, do outro lado, Satanás andava para um lado e para o outro, do lado esquerdo, com os braços cruzados, calado, sereno, tranquilo e calmo. Aquela pessoa que estava em cima do muro, por curiosidade, perguntou a Satanás e disse: por que os crentes estão desesperados e você está calmo? Satanás olhou para ele e respondeu: porque o muro é meu. É interessante atentar para isso, porque o muro da indecisão, ele nos leva ao inferno. Porque se não estamos em Cristo, se logo não ajuntamos com Cristo, nós espalhamos. Se não somos servos de Deus, se nós não estamos em Jesus, logo estamos no mundo. Logo somos o oposto de Deus. Não somos filhos, somos bastardos. Se não ouvirmos a palavra do Pai e atentarmos para uma transformação, uma mudança, nós somos bastardos. Aqui o profeta Isaías diz para aquele povo de Deus, para aqueles homens, para aqueles líderes, ele usa a mensagem de Deus. E a gente sabe que o profeta era aquele que traz a mensagem de Deus para os homens, a visão de Deus para os homens. E a gente vai entendendo essa diferença. O sacerdote naquela época apresentava o pecado dos homens a Deus. O profeta apresentava a vontade de Deus aos homens. O rei era a autoridade de Deus sobre os homens. E aí o profeta Isaías apresenta a vontade de Deus aos homens e diz: que tipo de jejum vocês estão fazendo? Vocês jejuam, vocês frequentam os cultos, vocês participam das orações, vocês estão se vestindo de pano de saco, mas depois vocês acabam brigando, vocês acabam com murros, com socos e pontapés. Que tipo de jejum vocês estão fazendo? E o Senhor pergunta àquele povo: porventura é esse o jejum que vos ensinei? O jejum que eu quero é que vocês se desatem das amarras do diabo, que vocês se desfaçam das injustiças, que vocês comecem a amar uns aos outros, que vocês comecem a praticar a palavra, que vocês comecem a ajudar de fato os pobres, que vocês comecem a se importar com as pessoas que estão com vocês, que vocês me amem e depois amem ao próximo como vocês amam a si mesmo. Essa era a vontade de Deus, sempre foi e vai continuar sendo. A pergunta que eu quero fazer é: você se importa com o seu próximo? Você se importa com você? Porque Deus ele nos chama para que seja primeiro Deus, depois o nosso próximo e por último você. Essa palavra ela é uma palavra de exortação, mas que vale atentar para ela. Porque o Senhor me chamou e chamou você não para apenas estarmos como cristãos visivelmente, não apenas para estarmos participando de cultos, não apenas para sermos frequentadores, não apenas para sermos ministradores, pregadores, profetas ou mestres, não apenas para usar os nossos dons. Porque se para isso o Senhor nos chamasse, Ele não diria que naquele dia muitos
irão ao nome dele e dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei a palavra, em teu nome eu expulsei demônios. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele fala dessas pessoas que participam de igrejas, mas que não perdoam. Pessoas que vão aos cultos da escola dominical, mas não aplicam aquela palavra que foi ensinada. Pessoas que vivem na igreja, mas estão brigando entre si. Pessoas que são crentes há muitos anos, mas não mudam de atitude. O arrependimento, a transformação é mudança de atitude. Cristo é aquele que nos transforma, que nos liberta de quê? Nos liberta do nosso próprio ódio, nos liberta da nossa própria mal vontade, do nosso próprio pecado, dos nossos próprios interesses. Deus estava trazendo a mensagem através do profeta Isaías, dizendo para eles: não adianta vocês jejuarem se vocês não quiserem ser libertos. Não adianta externamente o Egito, vocês saírem do Egito, se o Egito não sair do coração de vocês. O Senhor estava ensinando que a verdadeira transformação ela vem do coração. Se nós jejuarmos e orarmos, se participarmos de cultos, se pregarmos a palavras, se formos crentes há anos e anos e não mudarmos as nossas ações e não mudarmos as nossas atitudes, tudo que nós iremos fazer será em vão. Porque se a palavra que nós pregamos não serve para nós, ela não serve para mais ninguém. Se eu não provar da transformação, se eu não provar do perdão, do amor, da boa vontade, se eu não me desamarrar das coisas do mundo que tentam prender a minha mente, como é que eu vou entender a liberdade? Não se entende a liberdade só apenas pela palavra que se lê, mas se entende pela palavra que penetra no nosso coração, que é apta para discernir as intenções do coração, vai até as juntas e medulas e divide alma e espírito. Ela nos traz um discernimento que nem a leitura bíblica e nem a teologia só humana pode nos trazer. Mas a teologia humana, junto com a divina, ela nos ensina a estudar sobre Deus. Mas o Espírito Santo nos ensina a entender o que Deus quer para nós. E o Espírito Santo levou o profeta Isaías para aquela época para ensinar aquele povo e para que aquele povo entendesse o que Deus queria para eles. Deus não queria que eles vestissem de pano de saco apenas. Deus não queria apenas que eles entrassem na congregação e jejuassem. Deus queria que eles parassem de brigar. Deus queria que eles atentassem para as pessoas. Deus queria que eles parassem de se importar só com os seus próprios desejos, que eles parassem de se importar com as suas próprias coisas e passassem a olhar para o próximo e amar de fato as pessoas. E aqui no versículo 8 diz: aí sim a luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, quando de fato eu e você, quando de fato nós formos curados pelo Senhor, aí sim nós podemos curar as pessoas. Quando nós tirarmos a trave que está no nosso olho, aí sim nós podemos tirar o argueiro que está no olho do nosso irmão. Quando nós provarmos do perdão de Deus e começarmos a perdoar, aí sim podemos falar de perdão. Quando o Senhor nos impactar e nós formos cheios do Espírito Santo, aí sim nós podemos ajudar o próximo. Quando o nosso corpo se encher de poder de Deus e a alegria ser tamanha, aí sim podemos falar do Senhor com alegria. Quando a minha vida e a sua mudar, aí sim nós podemos ir adiante. O Senhor, Ele não trabalha com remendo, Ele trabalha com renovo. Quando Ele traz a proposta de não colocar um remendo novo em uma roupa velha, Ele está dizendo: eu tenho uma camisa nova, eu tenho uma roupa nova, eu tenho algo novo para você. Quem está em Cristo, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo. Quando Ele usa Jeremias para ver o oleiro construindo o vaso, e aquele vaso é quebrado e é refeito outro, Ele poderia, naquele momento, pegar aquele vaso e colar aquele vaso.
e aquele vaso ficaria remendado, mas ele preferiu, como oleiro, como Senhor, quebrar você, me quebrar. Ele prefere me quebrar, ele prefere quebrar você, para que nós sejamos refeitos, ao invés de nos usar remendados. Deus não trabalha com remendo, Deus trabalha com renovo, para que nós venhamos realmente se importar com as pessoas. Nós devemos realmente estar na presença de Deus e ser transformados pelo Senhor. Estamos passando um período difícil, é por isso que nós estamos gravando alguns vídeos para que chegue até você que faz parte da Igreja Menonita em Riacho de Prata, aqui em Paulista. E nós estamos gravando esses vídeos por causa dessa pandemia que é o coronavírus. E eu vou continuar com essa pergunta. Você se importa? Nesse período de quarentena, nesses dias, você acessou mais as redes sociais? Você digitou mais as redes sociais para procurar notícias sobre o coronavírus ou você se ajoelhou mais? Quantos momentos ou quantas vezes você separou momentos para estar jejuando e orando ao Senhor? Quantas vezes eu, você, nós nos movemos de íntima compaixão para chorar pela Itália? Não pelos mortos, mas pelos que estão vivos. Quanto tempo nós dedicamos ao Senhor, nos arrependendo como igreja brasileira e nos prostrando e reconhecendo que isso não é em vão, é mais uma peste, é mais algo que Deus está colocando para que nós venhamos nos alertar, para que nós venhamos acordar e entender que os sinais estão chegando. Enfermidades e enfermidades, pestes. Quando a Bíblia fala de pestes, ela não fala de uma só doença, ela fala de uma sequência de doenças que vem surgindo. E a gente sabe que veio chikungunya, que veio dengue, que veio H1N1, que veio microcefalia, agora coronavírus e assim sucessivamente, e outras virão. Mas a pergunta é, eu e você, nós nos importamos? Por que eu estou frisando nessa parte? O Senhor Jesus se encontra com o intérprete da lei. E quando ele se encontra com esse intérprete importuna Jesus e pergunta qual é o mandamento mais importante. E Jesus diz, ama o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo. E aquele intérprete faz outra pergunta e Jesus responde com uma parábola. E ele diz que um homem pegou o caminho de Jericó e pegou um atalho. E esse atalho para Jericó era onde havia muitos assaltantes que espancavam as pessoas, até matavam. Essa pessoa passou por esse caminho, por esse atalho, foi espancada e os assaltantes saquearam tudo daquele homem e deixaram ele semi-morto. Passou um sacerdote que certamente ia para a sinagoga, para o culto, ensinar a palavra. Olhou, passou de largo, estava muito ocupado e foi embora. Passou um levita que hoje se associa a quem louva o Senhor e quem faz o serviço na casa do Senhor. E aí, aquele levita passou, foi e viu que estava muito ocupado, mas foi louvar a Deus. Passou de largo e deixou aquele jovem lá sucumbido. Veio um bom samaritano, que para a época dos judeus era a pior pessoa, porque tinha uma mistura de raça, se misturava com outros deuses e que era uma pessoa indigna diante do julgamento humano. E aquele bom samaritano pegou, atou-lhe as feridas, colocou o azeite, fez todos os primeiros socorros ali, colocou aquela pessoa em uma hospedagem e ainda depois disse que voltava para pagar o que aquela pessoa estivesse devendo. E Jesus perguntou àquele intérprete da lei e disse, quem te pareceu amar o próximo? E ele disse, o samaritano. Jesus quis dizer para aquele homem que o que importa não é o título que nós temos. Não é o título de, eu sou crente, mas o que importa são as ações e as atitudes que nós temos diante de Deus. Você realmente ama o seu próximo? Será que eu realmente amo o meu próximo? Se nós amamos o nosso próximo, logo nós oraremos por ele.
Quando a Bíblia diz que nós devemos nos colocar como intercessores, a intercessão ela é clamar e é chorar. E Jeremias e o profeta Isaías, eles choravam pelo aquele povo. Porque aquele povo era um povo que estava sofrendo as ruínas. Aquele povo estava em uma devassidão muito grande, porque foi destruído pelo Império Babilônico. Mas uma pessoa transformada como Isaías trouxe uma palavra de transformação. E no final ele diz assim: o Senhor o guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos, e você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, e você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Seja um restaurador de almas, seja um restaurador de pessoas, mas para que isso aconteça, seja primeiro restaurado pelo Senhor, seja tocado pelo Senhor. Se há algo que lhe atrapalha, se tem algo que você precisa deixar, se tem algo que você precisa abandonar, ou se você com essa mensagem acha ou você foi tocado para entender que você precisa se importar mais, se importe mais. Comece hoje, comece agora a se importar mais com você. Se importe com você, se importe com o reino de Deus, se importe com as coisas de Deus e depois, com certeza, você vai se importar com o próximo. Jerusalém está derribada, a igreja está precisando ser reerguida. Eu creio que o Senhor quer renovar a igreja. Eu creio que nesse tempo de caos em que o Brasil está vivendo e que o mundo está vivendo, o Senhor quer trazer um grande avivamento para mim e para você. Mas esse avivamento não vai funcionar se nós estivermos na nossa casa só comendo e assistindo internet. Esse avivamento vai acontecer se nós nos prostrarmos, se nós orarmos ao Senhor, se nós buscarmos a Deus. Esse avivamento acontecerá dentro de mim e dentro de você. Aproveite esse período de quarentena para que você venha transbordar da presença de Deus, para que você venha estar sendo cheio do Espírito Santo, para que você seja restaurado, para que quando nós nos encontrarmos na congregação e quando nós estivermos juntos lá no templo onde se chama a casa de oração, eu e você, nós possamos bombardear o inferno. Mas comece a bombardear o inferno agora, comece a ser cheio agora, comece a ser um restaurador de alma agora, porque quando você sair da sua casa, você vai sair cheio para pronunciar a palavra de Deus. Comece a pronunciar para você, que nós possamos pronunciar a palavra para nós mesmos, que nós possamos ser reerguidos pelo Senhor, que nós possamos ser renovados, que nós possamos nos arrepender, não apenas jejuar para nós mesmos, não apenas buscar a Deus por apenas ser um ritual, mas buscar a Deus para que nós sejamos realmente transformados. Esse é o poder da transformação. Se você me perguntar, e para nós finalizarmos eu quero aplicar isso, se você me perguntar, a transformação é dolorosa, eu vou dizer para você que depende do tipo de transformação. Quando uma pessoa se transforma no sentido ruim é fácil, mas quando a pessoa se transforma para um sentido bom é difícil. Engordar é difícil ou fácil? Eu respondo a você, é fácil, porque a gente come algo que a gente gosta, vai comendo e a gente vai engordando sem perceber. Tem coisas que a gente vai fazer que para um momento de transformação negativa é fácil, mas tem coisas que a gente vai fazer para uma transformação positiva é difícil. Fazer regime, correr, malhar é algo difícil, mas é uma preparação para o corpo. Orar, ler a Bíblia, jejuar é difícil, mas é uma preparação para que eu e você seja transformado. Aplicar isso nas nossas vidas não é fácil. Perdoar alguém que nos ofendeu não é fácil, mas o poder da transformação nos ensina isso. Estevão foi transformado, porque quando ele chegou na sua morte, ele disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. O Senhor Jesus nos ensina o poder da transformação e a perdoar o próximo, porque Ele nos ensina que nós não somos merecedores. Faça uma pergunta a você mesmo. Você é merecedor? Deus se importou com você, mesmo sem você merecer. Deus se importou comigo, mesmo sem eu merecer.
Se importe com as pessoas, se importe com os outros, ame o seu próximo como a si mesmo, em nome de Jesus. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, você que faz parte da Igreja em Riacho de Prata, em nome de Jesus. Amém.